Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Oi, gente, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio. E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E no programa de hoje, discos incríveis gravados em casa. Aproveitando que estamos os 4 separados, um em cada lugar. É o primeiro episódio, assim, né? Estamos aqui em quarentena. Então, assim, se tiver problema no som, gente, já sabe, é a nossa primeira vez gravando longe do estúdio, mas eu acho que vai dar tudo certinho, certo? Certo. Oremos. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você vai ter todas as dicas que a gente vai dar aqui hoje. E principalmente, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm ou no picpay.com.br/podcastvfsm, onde com pacotinhos mensais você tem acesso a programas exclusivos do nosso podcast. O que tem essa semana, Nick? Essa semana a gente vai lançar o meu programa do lado B sobre emo. São 10 musiquinhas que contam um pouco da história do emo lá no começo, lá nos anos 90. E é isso. Eu ouvi, Bem tá bem tristinho. legal, tá bem educativo. Boa. Inclusive, só falando em padrinhos, a gente tem que agradecer eles pra caramba, porque os microfones que a gente tá Verdade. falando agora foram comprados com esse dinheiro. Então, meio que, se não fosse Chique. vocês, a gente não estaria gravando agora. Não estaria gravando. Também assine o nosso podcast nas principais plataformas de streaming: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. Enfim, vocês já conhecem todas, é só assinar a gente ou compartilhar para os seus amiguinhos, já que se você não tiver condições de apoiar a gente no Padrim. Boa. Certo? Isso aí. Certíssimo. Vamos pra pauta? Bora. O grande vencedor do Grammy desse ano foi o We All Fall Asleep, Where Do We Go, da Billie Eilish. Só que assim, para além das letras que são muito bem trabalhadas, da produção, o que mais chamou destaque foi o fato de que o disco foi todo concebido dentro de casa. Então foi uma parceria dela com o irmão dela, o Phineas O'Connell, que ganhou de produtor do disco, não ganhou, Isa? Do Grammy? Ganhou. Melhor produtor do ano. E aí esse disco chamou a atenção de várias pessoas, tipo, como assim um grande vencedor do Grammy foi um disco produzido inteiro dentro de casa? Só que esse desejo das pessoas de produzir um disco de forma caseira não é de hoje, inclusive denota desde os anos 60, 70, tem álbuns produzidos totalmente dentro de casa, né? Tem muita coisa da cena punk, inclusive, tipo, anos 70 ali, que é, tipo, gravadorzinho de 4 canais, e é isso aí, a galera torando e fazendo uns discos muito bons. Sim, mas antes disso mesmo, tem o próprio o Brian Wilson. Boa parte do Pet Sounds e algumas coisas dos principais discos da banda foram todos feitos de uma maneira meio caseira. Ele tinha um mini estúdiozinho dentro de casa, assim. Claro que ele tinha um investimento muito maior do que essa galera punk, mas ele já fazia alguns experimentos caseiros, assim. E não só ele, como tem também o próprio R. Steve Moore, que é um dos nomes do lo-fi, dessa música do bedroom pop, e o cara que inspirou, tipo, uma geração de outros artistas. E aí, pra gente chegar... Acho que vale falar como que eram produzidos os discos antigamente. Se eu quisesse produzir de maneira caseira, não tinha só as gravadoras. Alguém quer dar um contexto de como era produzir um disco antigamente? Mel, eu não tenho muita certeza, desculpa. Não, eu imagino que seja, tipo, era tudo feito em estúdio, né? Tipo, por mais que... Era assim, 4 canais, um para cada instrumento, e você, bora lá, assim. Essa questão de vários canais também foi uma coisa que chegou bem depois. Antes, era tudo normalmente gravado ao vivo e, tipo, a galera ensaiava pra caralho, chegava em estúdio, tocava, gravou e tchau, né? Tipo, não tinha como você, hoje em dia, né, era tudo na fita e tal, então... A galera, tem muita gente que grava com fita hoje em dia, mas é mais pela nostalgia e também porque você precisa acertar na primeira. Ou se você é muito rico, você, né, tipo, compra várias fitas, tudo bem. Mas, tipo, é uma parada cara, assim, então era bem no vamos ver. Inclusive tem rolês de gravar, tipo, com um microfone só, tipo... Quando era, sei lá, um blues com guitarra e violão, assim. Era, tipo, um microfone. É pesado. E aí, com o tempo, as coisas foram progredindo pra, tipo...
agora eu tenho mais microfones, então eu posso ter mais elementos e tal. E aí o próprio vinil, na época, também, sei lá, foi ficando melhor a qualidade, então dava pra ouvir melhor os detalhes e ter mais coisas no disco. Os Beatles foram bastante pioneiros nessas técnicas, o Beast Boys, toda essa galera dos anos 60, eles eram pessoas que iam pra dentro de estúdio muito mais pra experimentar as possibilidades do que de fato produzir um disco, né? E o Beatles conseguiu experimentar justamente quando eles estavam mais no auge da carreira, que era quando eles estavam, tipo assim, ganhando dinheiro e falando, bom, foda-se, agora a gente pode fazer o que a gente quiser, vamos picar dinheiro aqui. Vamos parar de fazer show e focar em estúdio. E bora fazer. Daí realmente veio o Sgt. Pepper e tal. Vale lembrar que gravaram um bagulho muito caro, assim, tipo, não era qualquer um que podia fazer. Exato. Mas a partir dos anos 70 e 80, a gente tem uma popularização desses estúdios portáteis e muitos artistas começam a produzir seus trabalhos dessa maneira. Que é o caso do próprio Daniel Johnston, que seria posteriormente um dos símbolos do indie, que é um cara que gravava tudo tipo de voz e violão tocando com um microfone só. Ele gravava as fitinhas cassete e depois ele replicava as fitinhas cassete dele, e era a forma como ele tinha para se apresentar nos festivais de música, assim. E não só ele, na mesma época começam a surgir outros artistas que vão chegando até os anos 90, que é o caso, por exemplo, do Beat It Happening, que é um dos nomes mais importantes da música independente dos Estados Unidos. A gente vai ter o surgimento de alguns nomes tipo Pavement, Elliott Smith, Neutral Milk Otter, e toda essa galera dos anos 90 ali. O próprio Nirvana, todos eles vão surgir com bandas gravando as fitinhas cassete, apresentando para um selo independente, e a partir disso entrando em estúdio, né? Isso entra muito numa questão de demo também, né? Tipo, que era muito popular ali em, tipo, 80, 90. E acho que, de fato, o cassete foi o grande pulo do gato ali que, tipo, transformou o rolê em outra coisa, porque era muito mais fácil de gravar e era muito fácil de comercializar a sua música, de apresentar o seu trabalho. Porque antes você tinha, por exemplo, prensar um vinil não é uma coisa barata, é um processo que envolve milhares de dólares. Então, tipo, impossível comercializar meu trabalho. Tinha a questão daquelas tapes, daquelas fitas magnéticas também, que foi uma forma, um pouquinho antes disso, de ajudar meio a baratear o custo das produções também, né? E é bem importante reforçar que, tipo, todo esse processo ele era um processo analógico, então, tipo, a pessoa ia lá, dava um play, captava o som, depois ela tinha que pegar uma fita virgem, dar o play automático na outra pra fazer a cópia. Então, tipo, tudo feito à mão, capinha de fita feito à mão, tinha todo um envolvimento, uma estética por trás. Tanto que nas feirinhas era muito comum você, tipo, você tinha a mesma fita, mas a identidade visual muitas vezes era diferente pra cada uma delas, né? Que dava até um charminho. E é muito diferente do que começa a acontecer no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com a explosão do que é conhecido hoje como o bedroom pop, que é o pop do quarto de dormir, que é aquele pop caseiro, que é feito de maneira um pouco semi-profissional, porque é utilizando softwares e métodos de captação digitais. Então a pessoa usa um notebook, baixa um software de alguma coisa, coloca os microfones dentro do quarto e nisso ela faz um disco inteiro praticamente dentro de estúdio, né? E você tinha também já o CD, né? Que é uma coisa super fácil, assim, que você queima um CD e quando você quiser, assim, meio que nem a fita, né? Mas é um processo, tipo, bem mais simples. Você queimar um CD e... Enfim, eu já participei de diversos encontros para queimar CD da Haas. Tipo, um saco, faz a arte de cada um e tal. Mas, assim, acho que foi a grande virada também do CD, né? Dessa facilitação. Acho que mais pra frente também, um pouco desse bedroom pop, acho que mais 2000 ali. Os DAWs, né? Tipo, os Digital Workstations, que são basicamente os programas que facilitam, sei lá, você fazer um beat, você mixar tudo no seu computador. Então, você meio que, com computadores, consegue fazer tudo. Você consegue gravar a voz, consegue processar a voz, consegue fazer um beat. Se você não tiver um violão ou não souber tocar, você pode construir um a partir do programa ali. Então, acho que isso mudou o jogo pra caralho também. A gente vai ver muito o nome da música eletrônica surgindo assim, tipo, dessa produção britânica do final dos anos 80 e começo de 2000, que era uma galera, tipo, hardcore que fazia seus próprios softwares. Tipo assim, eles tinham um modelo básico e eles faziam as suas próprias coisas, que é o caso do FX Twin, que a gente vai comentar daqui a pouco, que desde os anos 80, quando ele ganhou, tipo, um computador ou um sintetizador numa competição, ele desmontava e depois ele refazia de um jeito meio que caseiro esse sintetizador pra ele, sabe?
a partir das exigências dele. Demais. Ele é um puta nerd, né? Ele faz um Sim. bagulho tipo, muito bizarro que é só dele, assim. E é legal que a gente tem também essa questão de uma estética diferente, porque quando era captado de uma maneira caseira em fita cassete, a sonoridade era outra, a identidade era outra, e era tipo até um estilo meio que fazer um som daquele jeito. Tanto que diversas bandas depois meio que tentam replicar isso, que é a diferença do bedroom pop, que é como você já tem um processo de filtragem da voz, um cuidado maior, as coisas saem de um jeito um pouco mais profissional, né? Que é bem diferente. E aí, pensando nisso, a gente foi atrás de uma série de discos que foram produzidos, gravados dentro de casa. Alguns deles talvez não são tão lo-fi assim quanto aparentam ser. Alguns são bem profissionais, na verdade. E a gente vai passar pela história de alguns deles. Bora. Bora lá. Quem quer começar? Você quer começar com o Bon Iver, Nick? O Forever Forever Gold de 2007 é um disco absurdo. Foi basicamente gravado pelo Justin Vernon num retiro meio que espiritual que ele tava fazendo depois de um pé na bunda e pra se curar de uma doença venérea. Nossa, essa eu não sabia. Pois é. Ele teve mononucleose e uma infecção no fígado. Então, tipo assim, meio que ele se forçou a ficar numa cabana, que eu acho que era do pai dele, alguma coisa do tipo, no inverno de 2006. Então, meio que ele se isolou de tudo. Tanto que a comida era ele quem caçava, ele ia pro meio do mato, ele fazia tudo de um jeito, tipo, muito... Tipo, meio lenhador, assim, meio a mão da porra. E nesse rolê ele tinha acabado um namoro também. Então a vida dele tava, tipo, em frangalhos e meio que as letras falam bastante disso, assim, né? Tipo, não, quem nunca chorou com esse disco, pelo amor de Deus? O resultado tá na entrega de músicas, tipo Flume, Art Stacks e principalmente Skinny Love, que ajudou a alavancar o trabalho dele, assim. É tristíssima. Engraçado que esse disco, quando ele saiu a primeira vez que ele saiu, acho que em 2007, no comecinho de 2007, ele sai com uma capa diferente, que era aquelas capas tipo um carimbo. E aí depois, daí o disco começou a circular, teve um boca a boca bem positivo. E aí depois ele assina com a Jaguar Jaguar, que lança ele oficialmente. Com a capinha e é uma bela branca, capa. Bonitinha. Bem bonitinha. Então, eu acho interessante o processo de gravação, porque é um negócio bem simples, assim, é tipo um violão, uma guitarra, uma voz e ele. Nem tem bateria o beat, né? Eu nem lembro agora do disco. Tem pouquíssima coisa entre alguns momentos, assim. É mais no segundo que ele vai pirar mais e ir pros rolês dele de produção hoje em dia. É que daí no segundo ele vai, tipo, tudo que ele não gastou de dinheiro em estúdio, ele gasta no segundo, assim. Que é de uma técnica absurda, né? É que acho que o que faz ser bonito esse disco é exatamente a simplicidade, assim. Tipo, a crueza de todo o resto faz a voz e sei lá, todo o sofrimento dele aparecer mais e tal. Outro que eu gosto muito, que tá aqui na lista, é o The Postal Service com o Give Up. No começo dos anos 2000, o Ben Gibbard, do Death Cab for Cutie, foi convidado a colaborar com o Jimmy Tomborello, do Dentel, numa música chamada This Is the Dream of Evan and Chen, que é uma das principais faixas do álbum Life is Full of Possibilities, de 2001, que é o terceiro álbum de estúdio do Dentel. Então foi desse encontro, dessa parceria dos dois, eles falam, vamos continuar colaborando? E aí, como um morava, se eu não me engano, na Califórnia e o outro morava na região de Seattle, eles faziam essa colaboração não apenas à distância, mas tipo por carta. Então, assim, o Tomborello fazia a base do disco, toda a parte da produção, as batidas e parte das melodias. Aí ele gravava isso em CD, enviava pelo correio, e aí o Ben Gibbard gravava, tipo, parte das vozes, as guitarras, mais um pouco de melodias, e ia dando aquela encorpada. Então todo o processo do disco foi feito em cima disso, com exceção de algumas ou outras vozes que, para ficar um pouco mais limpas, eles acabaram depois gravando em estúdio. Inclusive tem a participação da Jenny Lewis, que também, se eu não me engano, foi também gravada em estúdio, né, disso. Nossa, esse disco é bonitaço, assim, tipo... Você já falou dele até, acho que o Kleber já comentou. Falei, né? Eu gosto muito, ele é um dos meus discos favoritos da vida. Assim. É bem legal. Eu acho legal que setou uma estética que bastante gente seguiu ali depois. Sim. Tem várias bandinhas que, na verdade, sumiram. Como é que era aquele do Fireflies lá? Como é que chama? Owl City. O Owl City surgiu nessa é verdade. época. Ele pesado. Nossa, é que ele também teve alguns discos que foram gravados nessa mesma pegada, tipo disquinhos caseiros com produção eletrônica e tristezinha. E o All City também foi gravado em casa, né? Tipo, segue a estética e também foi o
Mesma estrutura. Processo. Eu acho que dá pra entrar até num mini parênteses aqui e falar de todo um movimento ali da T-Wave que meio que nasceu assim. Foi ali Torimoa, Washer Out, Neon Indian. É tudo uma galera ali que... dos anos 2010. Essa Sim. galera pipocou, assim, e, tipo, tomou a cena de uma forma É uma muito galera bizarra. que começou a comprar aqueles sintetizadores baratos pela Amazon, que eles conseguiam, tipo, aqueles mini synthzinhos. E aí eles gravavam tudo no laptop, a voz vinha meio cagada. Então, tipo assim, o que seria, tipo, um defeito técnico acabou virando uma coisa estética, que é o que replica tanto na Vaporwave quanto na Shoewave, né? Sim. O J. Paul, agora eu tô em dúvida, mas ele também, né, começou assim, gravando coisa… Ele, tipo… É que ele, eu não sei se é, tipo, é proposital. Exato, ou Porque- se é meio fake, né? Porque, tipo assim, as duas últimos singles que ele lançou ano passado são umas músicas que elas têm um refinamento maior, só que elas preservam um pouco dessa identidade. E quando ele lançou Jasmine e BTSU, tipo, as versões demo faziam muito mais sucesso do que as versões definitivas. As assim, lançadas, oficiais, sim. É que Ele também- sempre me intrigou. É que também dá pra perceber que, tipo, mesmo fazendo em casa, dá pra fazer um bagulho muito bem refinado, como foi da Sim, Billie Eilish, né? Então, tipo, Né? Sim. é uma coisa da Billie meio Eilish é tricky, assim. impressionante. Um exemplo aqui que a gente tem, que é um discão inteiro feito em casa, só que é musicalmente impressionante, é o Anderson .Paak com Malibu, de 2006. Nossa, Perfeito. Esse eu não sabia, eu fiquei chocada. quando É eu vi muito na pauta. chocante. Perfeito. Porque tipo, você ouve o disco e você fala, nossa, ele tava num estúdio cercado de um monte de músico foda, porque o disco é perfeito. E não é, ele fez o disco inteiro usando um iPad e os microfones caseiros dentro do quarto dele. Uma ou outra voz que ele gravava fora, e tipo, Meu algumas Deus. das parcerias com algumas das pessoas que estão dentro do disco. Tipo, tem o Keitranada, tem o Schoolboy Q, que é uma galera já um pouquinho mais profissa, mas a Aham. base do disco é praticamente inteira feita dentro de casa. É demais. Maravilhoso. É, tipo, é muito impensável fazer um disco desse tamanho em Ah, casa, mas- assim, tipo… Mas quando eu penso nisso, assim, daí pra mim já vem logo o Tame Impala, assim. Que pra mim é inacreditável. Tipo, É, bem mesmo, absurdo. assim. Inacreditável. Que ele consegue… Hoje eu consigo ver que é dentro de casa, principalmente os dois últimos, porque tem muito de sintetizador. E aí ele lançou os vídeos dele tocando, então você consegue ter uma, tipo, Desenhar, uma aproximação, assim. Mas se você pega, tipo, um lonerism da vida, você fala assim, cara, é impossível isso ter sido gravado dentro de casa. Não pode, não faz sentido. Eu vi uma entrevista dele que eu achei muito engraçada, que ele e ó como é proposital, ele falou que o Lonerism, ele tava meio tipo, será que o pessoal vai curtir, né, segundo álbum e tal. Daí ele falou, bom, mas pelo menos eu me provei um ótimo produtor com esse álbum. Tipo, é muito Com legal, certeza. muito Sim. legal. É que é chocante até de você pensar que ele fez tudo sozinho. né? Sozinho. Porque, Sim. tipo, é umas construções que, cara, tipo, você tem que ter muita visão mesmo pra Opa. conseguir construir, sabe? Eu até na construção da pauta, eu fui checar pra ver se, tipo, tinha realmente banda. E a banda só toca no primeiro disco, que é o primeiro disco que, de fato, eles gravam em estúdio. O resto, ele falou assim, galera, vão pra casa, eu me viro aqui. No máximo, ele pagou uma mixagem e a masterização do trabalho. Mas Caramba. só isso mesmo. É tudo Chocante. ele, cara, Ó mão, chocante. ó mão. E Que nem isso o não é Anderson. não é uma coisa recente, que a gente vai pra 1982 pra um cara jovem, desconhecido, chamado Ai, Bruce Springsteen. lindo! Ele tinha um problema que era… Ele tinha dificuldade de entrar em estúdio porque ele quase nunca tinha letra das canções. Então, tipo, a banda lá, o E Street, tava super bem ensaiada, mas chegava no meio do estúdio e ele falava, cara, parei aqui, travou, não sei o que compor. Então ele compra um mini estúdio, assim, com poucos canais, e ele começa a registrar a parte dessas músicas de forma caseira mesmo. Tipo, dá uma cantadinha aqui, inclui um violão ao mesmo tempo, tipo, dá uma leve ensaiada. Toda essa atmosfera meio… Porque isso é muito comum dos artistas, fazem essa demo, entra em estúdio, mostra pra banda, Sim. a banda entende qual que é a linguagem e daí finaliza o disco em estúdio. Mas aí Sim. o que acontece? Ele fez umas músicas tão bonitas dentro de uma atmosfera tão melancólica que quando ele mostrou pros produtores, que era o Mike Baitlin e o Dennis King, eles falaram, cara, o disco tá pronto. Tipo assim, não tem o que mexer loucura, nisso, né? assim. Lacraste. E o resultado Nossa, tá na lacraste. entrega de um dos principais trabalhos da carreira dele, que é o Nebraska. Eu não sei vocês, caramba. mas é que a Isa eu acho que gosta de outros, né? Mas esse pra mim é o meu favorito dele, assim.
Não, o Nebraska é bem bonito. Tipo, tem Atlantic City, tem umas músicas na maneira, mas eu sou mais The River. Eu Sim. sou mais Eu não Bruce manjo sendo tanto. Bruce, sabe assim? Sim. Bruce Eu não sendo manjo Bruce. tanto do trampo dele. Nossa, Elô, esse aqui pra começar é um disco... É bom? É, A única coisa que eu ouvi foi o clássico, Born in the USA Sim, e tal, que sim. é legal pra caramba, mas tipo assim, é outra sabe, pegada não- esse. É outra pegada, eu vou ouvir. É. Bom, voltando um pouquinho mais no tempo ainda, e gravando numa casa que na real nem era da banda, mas Eu amo! o Led Zeppelin gravou o disco 3 em uma casa no meio da floresta, sei lá da onde. E É aí, do tipo, interior da Inglaterra, se eu não me É, engano. o 3 é tipo um disco bastante de folk, assim, ele é bem folk, Sim. bem blues rock. Ele é Se eu não muito me mais engano, eles minimalista. compraram essa casa depois ainda. Sim, sim, o... Como é que chama? O guitarrista fica fazendo umas magias muito loucas lá depois. Mas enfim, o legal desse disco é que muito da reverberação e tal, tipo, não foi pós-produção. É tipo tudo da casa, então, tipo... Eles iam pra um cômodo X gravar a bateria, aí depois ia pra, sei lá, pra cozinha gravar o baixo, e aí, sabe, tipo, tem toda uma estética que a própria casa gerou. Isso é muito Da legal. sonoridade, Isso né? é legal mesmo. É, e o disco foi Demais. composto no País de Gales, em um... Isso. Demais. Wales. Diferentão. Tá ali perto, né? Wiles. Essa da interferência da casa no ambiente tem o The White Stripes com This Steed em 2000, que, tipo assim, o disco foi todo gravado na casa do próprio Jack White, então, tipo assim, ele ligava a guitarra, o microfone, então o áudio fica vazando o tempo inteiro, tem interferência direta. Só que quando esse disco foi lançado, as pessoas ouviam e falavam, cara, como que você fez pra alcançar essa sonoridade? Porque ela é muito diferente da sonoridade de estúdio. Ai, que loucas. E aí, tipo assim, todo mundo elogiava o jeito como a guitarra do Jack White soava, tipo, meio suja, só que, tipo assim, livre. Tipo, parecia que ela era maior do que de fato ela era. rasgadaça, assim. Tipo... Rasgadaça, as pessoas falavam, caralho, esse disco é muito bom, que técnicas você usou? É, onde você falta de gravou?" dinheiro. Falta que de pedal que dinheiro. você usou? Falta de Aqui, ó, dinheiro. gravei em casa. Um dos álbuns que eu mais gosto, que eu comprei a versão deluxe, assim, tipo, novinha. Acho que eu tinha uns 15 anos. Foi o Exile on Main Eu Street. sabia, do- você ama, né? Dos Stones. Eu Fazoca. amo esse álbum. Começa com Rocks Off. E é muito louco, tem até, tipo, documentário que eles foram forçados, né, a saírem do país. É, em 1971, eles estavam devendo dinheiro pro Reino Unido. Então, antes que o governo... Taxes. Isso, Eles eles estavam... Imposto. o imposto. Eles não estavam pagando imposto. Então, antes que o Aham. governo fosse lá e, tipo, sei lá, pegasse a casa deles, ou multasse eles, ou prendesse eles decidiram sair. Que loucas. Eles se autoexilaram na França e eles alugaram tipo, cada um alugou umas casas por lá. Inclusive, o Keith Richards acabou alugando uma mansão utilizada por nazistas na Segunda Guerra Mundial. perto de mim. energia, Bad vibes, energia é. ótima. Então, mas o mais louco é que nessa época eles estavam muito loucos. Tipo, Sim. 71, eles estavam no auge da loucura. Da E aí droga, ficou comendo pesada ali. todo mundo. Nossa. Uou. E aí eles Vai. vão pra essa casa, e aí vai também as mulheres, namorada, e vai os amigos, e aí eles ficam gravando lá Nossa, deve e ter sido sai, uma tipo. putaria muito louca nessa... Porra! E é engraçado que, tipo assim, eles montaram todo o aparelhato dentro da casa, só que eles Sim. tinham, tipo assim, um estúdio de gravação, que era uma minivan ou alguma coisa do tipo, que ficava do lado de fora. Então, tipo, eles faziam toda a loucuragem deles lá dentro, o som captava lá fora e, no fim das contas, virou um dos principais discos da carreira da banda. Não, é um absurdo. O Rocks Off, pra mim, é um dos melhores rocks já feitos, assim. Tipo, e começa. Sweet Virginia é absurdo. E não parece... Tipo, o mais legal é que não parece, Não assim, parece, sabe? nem Tipo, um pouco. não parece. E eu acho que é meio proposital, assim. Eles simplesmente gravaram lá pelas circunstâncias. Não foi porque, precisamos nos isolar e blá, Não, blá, não é blá. pela estética, é o Não momento, é o momento, assim. E daí eu acho legal que, tipo, meio que não tem importância, sabe? Que era uma Sim. casa ou um estúdio e tal. É bem E legal. no mesmo ano, o The Purple vai gravar o clássico Machine Head, utilizando da mesma técnica. Eles pegaram esse caminhão de gravação dos Stones emprestado, só que a diferença é que eles alugaram um hotel vazio nos arredores de Montreux, onde eles fizeram toda a produção do disco. Demais. E o resultado tá em alguma das
principais canções do rock de todos os tempos dentro desse único disco. Ó, um que me surpreendeu muito quando eu soube que foi gravado em casa, que é o OK Computer, do Radiohead. Maravilhoso. Isso é surpreendente mesmo. A banda decidiu gravar ele em St. Catherine Court, em Bath, que era uma localização melhor do que o antigo lugar onde eles iam gravar, que é uma mansão histórica que pertenceu a Jane Seymour, que é a atriz. Então, Nossa. assim, todo o disco foi gravado em pontos específicos da casa. Não é uma casinha, é uma puta de uma casa, era uma mansão. Então tinha umas construções de pedra, umas coisas assim, onde o áudio era melhor aproveitado. Inclusive, algumas faixas, tipo, como Exit, ela teve os vocais gravados embaixo de uma escada dessa mansão, dessa parte de pedra. E o Let It Down, que foi gravado no salão da mansão às 3 horas da manhã. Ai, maravilhosos. Eu acho legal que ano passado, quando aquele hacker vazou, tipo, material do Radiohead, tinha, sei lá, acho que mais de 20 horas, alguma coisa assim, de gravação, que daí depois a banda soltou pro Sim. público ouvir. Era tudo disso, assim, dessas gravações ocasionais que eles iam testando dentro de casa. Porque isso é uma coisa bem importante de falar. Um processo de gravação do disco, ele é muito demorado por isso. Às vezes você tem que alcançar o ponto certo da melodia que você quer tocar, da guitarra, o ruído, a voz. Então, tipo, é isso que era o que demandava o tempo das gravações antigamente, né? Outro que eu gosto muito, e assim, o grande amor dos voidezeiros é o Salad Days, né? Do Mac DeMarco. Exato. Ai, eu tenho esse vinyl. Você Nossa, tem? é verdade, né? Eu Ele tenho, grava várias amiga. coisas de casa. Ele é super de gravar em casa, faz tudo sozinho e depois a banda só faz o show, né? Ele que faz tudo. Tame Impala. Mas é engraçado que ele teve a oportunidade de gravar. Como o Two foi um disco que fez bastante sucesso, ele teve a oportunidade de gravar esse disco novo em estúdio. E só que ele não curtiu a ideia. Ele decidiu, vou eu mesmo. E foi o que ele fez a partir disso para todos os outros discos, né? É que eu acho que o estilo musical do Mac DeMarco proporciona isso, sabe? Assim, meio que é uma coisa fácil, é um caminho, assim, tipo, tranquilo seguir. Tipo, instrumentos, assim, não tem nada nenhuma grande modificação. Aham. E ainda mais foi uma estética que, assim, várias outras bandas foram usar. Depois já tinha, Mas né? Essa coisa chupinharam. do riffzinho de guitarra e tal. Mas não que ele sei o ajudou a quê. popularizar ainda mais. Sim. Ele popularizou demais e várias outras também pegaram esse gancho, assim. Virou, pra mim, esse o indie rock, assim, feito em casa, pra mim, tudo parece Mac DeMarco, assim. Ele setou uma grande trend, assim, tipo, depois todo Porra. mundo meio que copiou essa mesma estéticazinha, assim. Porque é realmente muito fácil, são acordes básicos, daí, tipo, uma bateria básica e um riffzinho de guitarra, tipo, que você tem que pensar uns 2 segundos, assim. pra Acho que a fazer. coisa tá muito mais no timbre, na intenção ali da voz, do jeito de cantar, a produção da música do que ser uma coisa difícil e virtuosa. Uhum. Total. O que eu acho bem legal também, a simplicidade, mas aqui fica muito mais fácil, realmente, de você, tipo assim, replicar sem medo, sabe? Nossa, um disco aqui que eu acabei de achar e que eu não sabia, não imaginava que era feito, é o Nine Inch Nails, The Downward Spiral. Eu vi também, E essa fiquei... história é eu fiquei ótima. chocada também. com Nossa, é tipo, esse disco é muito absurdo, ele é tipo pesadaço. E ele foi gravado no mesmo lugar que a Sharon Tate foi assassinada pela família Ai. do Charles Manson. A ideia era justamente esse capturar álbum, essa é vibe verdade. bizarra pra dentro do disco. É verdade. Total vibração negativa, né? Já super julguei. Eu acho que eu vi isso na MTV, em algum programa, aqueles tipo. Eu acho que teve um docs, top assim. top, Top de top! discos gravados de um jeito estranho. Era alguma coisa Acho que era assim. discos macabros, não era? Um negócio assim. Eu acho que é. Eu veio agora Que na esse lembrança. disco era um só. deles. Nossa, o pior de tudo é que esse disco é bom, meu Deus. E combina com a vibe dele ser assim, tipo, essa Muito. gravação bizarra. Só que é engraçado que, tipo assim, são bandas levando estúdios pra dentro de casa. Não quer dizer que, de fato, seja um disco caseiro. Né? Aham. Então, varia um pouco, né, desse rolê de, tipo, ou você cria um estúdio numa casa, ou você cria um estúdio na sua casa, o que acho que dá um tempero diferente, porque, sei lá, Sim. é sua casa, né? O mesmo aconteceu com o Red Hot Chili Peppers com Blood Sugar Sex Magic, em 1991. Que eles Classic. decidiram gravar na mansão do Harry Houdini. Então eles levaram todos os Nossa, instrumentos
pra lá, chamaram o Rick Rubin pra gravar o álbum, e daí, assim, o problema é que, tipo, eles entraram numa noia entre os integrantes, em que cada um acabava gravando em seu próprio quarto, né? Então, tipo, o John Frusciante gravou as demos de todas as músicas no quarto dele, o Anthony Kiedis gravava as músicas no quarto dele, então meio que cada um teve o seu espacinho particular ali. Que fofo isso. Que respeitoso. Gostei. Um que eu gosto muito, que eu acho que a gente até já comentou em alguns momentos, é o Art Angels da Grimes. Demais. Que, assim como o Mark DeMarco, quando ela lançou o Visions, ela teve a oportunidade de gravar na Califórnia em diferentes estúdios. Então, com o suporte de alguma gravadora. O problema é que ela se sentiu tão pressionada pelos produtores masculinos, pela repressão masculina, pelo ambiente tóxico dos estúdios, que ela finalizou o disco, só que ela falou assim, isso tá uma merda, isso não sou eu. Ela jogou todo o material fora, voltou pro estúdio que ela tinha dentro de casa, aprendeu a tocar guitarra, violino, melhorou sintetizadores, aprendeu a tocar bateria e fez todo o disco por conta dela. E o resultado tá num dos discos mais legais da música pop que a gente tem nos últimos anos. Sim, sim. Que louquita. Amei. Nossa, feminista. Ah, mas é demais, militou certo, né? Eu Não, amo. E é engraçado que ele não parece que é um disco caseiro, assim, porque ele tem muita camada, tem muita instrumentação, tem muita coisa correndo por trás, né? Ah, o Exato. anterior também não parece. E foi gravado em casa É que também. o anterior tem muito mais synth, assim, então eu acho que ele tem essa atmosfera mais caseira, sabe? E é o primeiro, né? O Sim. Vision. Não, ela o tinha Visions, dois. ela Ela tinha tinha pra dois, cacete. Dois, né? outros, É, isso. é O verdade. Visions é o terceiro, o Art Angels é o quarto. É, pode crer. É demais. Outro que é bem legal é o Woodley do Beck, que é de 96. E esse é bem caseiro. Então. Mas eu fico pensando, será que não é por ser o começo dos 90? Então, ele é caseiro por conta Tipo, era um estúdio caseiro mesmo. Isso, assim. tipo, não é porque. Talvez, se eles tivessem um pouco mais de dinheiro, não seria assim, sabe? Tipo. Sim. Daí tem muito hit, né? Tem Devil's Haircut, que eu amo. Tem Jackass. É demais esse álbum, cara. Tô vendo aqui. Hot A própria Walks. Loser, que não é desse disco, mas que também tem esse método meio caseiro de captação, né? Sim, sim. Pega meio que uma base ali também, né? E acho que, não sei se eles davam loop, não sei o que eles faziam. Mas é demais esse álbum. É o segundo, né? É o segundo álbum do Beck. Não, ele já tinha... Ele também é igual o Grimes. Ele tinha uns 3 discos, assim, tipo, meio bizarrinhos, caseiros. E aí ele veio com esse, assim. Não, mas o primeiro não é o Mellow Gold? Acho que isso... Não, ele tem outros. Ele tem outras coisas, tipo... que Tem não... umas coisas bem X, Obscura. caseira, que ninguém lembra. Tá. Ó, só pra completar o do Beck, o primeiro álbum de estúdio dele é o Golden Feeling, de 1993. Não Aí ele tem um disco em 94, aí ele vem com o Mellow Gold em 94 também, Tá. que meio que dá uma reapresentada É aí nele. que eu achei que tinha começado aí. Enfim, Sim. demais. Esse álbum é bem bom. Tem vários artistas que tem muitas coisas, tipo, que não X, são né? discos, né? Mas, tipo, tem um SoundCloud cheio de coisa e depois foi lançar disco. Tipo, a própria Frankie Cosmos, ela é assim, ela gravou milhões de coisas na casa dela. O SoundCloud dela tem, tipo, 30 músicas. Daí depois ela foi lançar um disco que foi gravado em estúdio, mas, tipo, o começo da galera conhecer ela foi tudo feito em casa e lançado, tipo, no SoundCloud. Então A deve ter própria 1000 artistas. Soccer assim. Mommy mesmo também, A que você Soccer gosta Mommy bastante. também. Mas né? uma, tipo, que não é jovenzinha, assim, que eu nem lembro... Nem sabia, na real. É a Cat Power que eu tava vendo esses dias. Cara, ela tem... ela tem... Antes do Monpix, ela tem, tipo, uns 4 álbuns. Ela tem 3 álbuns, álbuns, se eu não me engano, 3, tipo... Nunca ouvi, sabe assim? Tipo... O Sandy LXD também. Ele fez uma Nossa, carreira no sim. Bandcamp. Verdade. Sim. Tem razão. Tipo, explodir com um álbum, sei lá, tipo, era o 7º, 8º. É verdade. Sim. É que ele produzia, tipo, muito a toque de caixa, assim. Ele fazia as coisas e lançava. E vários também foram bem caseiros. Todas Sim. essas bandas indies, assim, tipo... Flaming Lips, Modest Mouse, tipo, todos eles têm, tipo, uma discografia imensa. O Modest Mouse, tipo, teve uma época que saía, assim, todo ano saía uma fita nova, que era o primeiro disco do Modest Mouse. Que era, tipo, coisas que eles gravavam no começo dos anos 90 que, tipo, nem os caras da banda lembravam que tinham ainda, sabe? Maravilhoso. E aí, só pra fechar aqui, então, o FX Twin,
que é um produtor escocês, o Richard James. Ele tem toda uma sequência de obras produzidas entre o final dos anos 80 e começo dos anos 2000 que ajudaram a revolucionar a música eletrônica e ditar muita tendência. Só que foram todos trabalhos produzidos no quarto e no estúdio caseiro dele, com equipamentos que ele próprio construía. Então, tipo assim, ele ia pegar um software de música eletrônica e ele falava, cara, esse software não é louco o suficiente para as minhas experimentações eletrônicas. Então ele refazia o software de um jeito dele, ele reinventou o sintetizador, ele reinventou um monte de coisa, tudo para os projetos dele, né? E aí vem daí uma sequência de discos muito importantes, tipo a série Selected Ambient, que ela começa tipo em 95 e vai até 92. E aí até o Drux em 2001, que tipo é o último grande disco dele, até o Hiato, que só voltaria tipo com o Siren em 2014, assim. Então, junto com ele acabou motivando uma galera que é de produção eletrônica, tipo Forte, Burial, toda essa galera que fazia um rolezinho, tipo, dentro do quarto com os computadores, assim, tipo, muito fuleira, mas que saíam uns discões incríveis, né? Demais. Ele também, graças a ele, o Kid Day surgiu, tipo... Muito da base do Radiohead nesse disco é as bases Sim. eletrônicas do Aphex Twin. E brasileiros, gente, o que a gente tem aqui, ó? Eu listei algumas coisinhas, mas se vocês lembrarem de outras, separei alguns aqui, mas aí ajudem a lembrar outros. Cícero, com canções de apartamento, como o próprio nome diz, ele é um disco todo caseirinho, sujinho e atmosférico. Tem a primeira mixtape do Emicida, que é pra quem já mordeu um cachorro por comida, amo até que eu demais. cheguei longe. Tipo, tem muita coisa que é o próprio Emicida que produziu as faixas, assim, não tem nem outro produtor, é tipo uma base de piano e ele rimando em cima. O primeiro disco do Jalu, que embora tenha, tipo, um pouquinho mais de cuidado na composição das coisas, tipo, a maioria foi tudo feito no estúdiozinho caseiro dele. Duda Beat, eu sinto muito. Isso eu é acho bem que impressionante. Isso é impressionante Sim. para mim. É que se você for ver, é tudo uma base beat, eletrônica. Sim, É. sim. E aí, tipo, eu acho que, obviamente, vai ter um dia, um instrumento ou outro que eles vão pagar pra um cara. Ah, preciso de um saxofone aqui. É, tipo, não dá né? pra registrar um saxofone em casa. Preciso de um estúdio. E eu acho que isso é um processo bem interessante. Certos tipos de instrumentos, certos tipos de coisas, não dá pra você produzir dentro de casa. Você, de fato, precisa de um espaço onde o som ecoe de maneira adequada, sabe? Sim. Mas assim, até as vozes é muito bem gravado, assim, sabe? Sim. Mas um que vale a pena ser citado é o Novos Baianos, né? Verdade, O a gente Acabou esqueceu. Chorar e ele foi todo Acabou Chorar. gravado Pode crer, né? A gente, uau! numa comunidade hippie esquecido. bizarra deles. Eu fiquei agora parada pensando, é verdade, eles gravaram exatamente com 1000 pessoas, tipo, comunidade mesmo. Talento. Gente, vocês já viram as fotos desse disco, do material da época? Do encarte. Que é um monte de com umas não, é crianças. Mas tem também, tipo assim, umas fotos deles comendo, daí é uns pão cheio de mosca. Eu acho Ai. assim, ai, meu Deus. Ah, hippie, cara. hippie, deixa os animais comer junto. Eu imagino o João Gilberto indo visitar eles, o sarro, que foi Nossa. isso. Nossa, essa interação deles com o João Gilberto, pra mim, é uma coisa muito inexplicável, muito Tem um interessante. livro sobre isso. Tipo, só dessa visita do João Gilberto Você tá aos Novos brincando. Baianos. Aham, é incrível a história. Que mais que tem de brasileira? Brunx foi em estúdio ou foi caseiro, Elô? O primeiro foi... E o primeiro que é o EP, se eu não me engano, foi caseiro. Mas é que eu não participei das gravações, né, gente? Por isso que eu não sei. Mas, se eu não me engano, o segundo Eu bateria pensei que e tal. você era Brunx. Ah, eu mesma. Mas assim, várias bandas balaclava, no caso, né? O Rocker foi Sim. gravado tudo em casa. Gordura Trans foi gravado em casa. Primeiro disco da Raça, obviamente, gravado em casa, porque assim... totalmente porqueira. Ah, O que tá aqui que eu fiquei bem impressionada é o Bugarins, né? Que foi totalmente gravado em casa. O último. O último, acho que foi. Eu lembro da entrevista que a gente fez, né? Sim. Dele contando que. Ah, não. O último eles falaram que foi gravado no foi estúdio. gravado no estúdio, é. Mas os primeiros era tipo. É que tem muita coisa do Bugarins que eles gravam durante as excursões deles e depois eles vão incorporando, mas a essência, a base do trabalho é totalmente caseira, Sim. assim, tipo, improvisada, né? Não, é o que eu ia falar que esse último álbum eles até falaram, né? Que foram lá pra Austin, no Texas, gravar nos estúdios, mas eles já tinham algumas coisas aqui meio prontas e levaram lá pra dar o
último tapa. Não tem não uma piada, mas uma questão engraçada que foi tipo o álbum que ele foi mais produzido e é o álbum que mais tem essa mais carinha. sujo, né? Tipo, com Demais. mais carinha de casa, assim, sabe? É que eles têm Isso é uma- demais, mas é engraçado. Eles têm uma estética muito de usar coisa de celular, né? Que eles gravam, tipo, ou em casa, ou durante a turnê. Então, tipo, eles não só gravam pra usar aquilo como base, mas eles usam aquilo, tipo, Isso é demais. no disco, Sim. assim. Isso é muito foda. Muito bom. Pô, mas um disco legal que foi gravado boa parte em casa é o Corpo Impossível da Bruna Mendes. Nossa, é verdade. Demais. Ela falou que basicamente passou um mês com o Gianluca, que é o produtor também da Tuyo, tipo, fazendo as paradas, e, tipo, um do lado do outro, sentado no sofá, com o computador no colo e mandando as coisas um pro outro, assim. E aí saiu o que saiu. Que demais, que é um belíssimo álbum. Puta, Tuyo, muito foda. acho que as primeiras deve ser também gravado em casa, talvez, né? Eu não sei dizer, mas é bem Eu possível acho que sim. Ah, todos esses sons também, tipo gel, né? Essas coisas é muito possível, assim, de ser gravado em casa. Essa tipo, galerinha do R&B, né? sintetizador, beat. O próprio Hoje em dia, Neil, Ableton, Os rappers todos, assim, tipo, é É. praticamente tudo caseiro. Se não me engano, o Ladrão do Djonga foi todo gravado em casa também. Tipo, vários desses discos que a gente fala assim, nossa, disco do ano, a maioria é tudo caseiro. O disco da MC Tá. O disco da MC Tá foi verdade. praticamente inteiro gravado em casa, né? Não, além de vários funks, né? Tipo, É. assim, se a gente entrar. É que daí não é discos, mas assim, se a gente entrar na possibilidade. O quão possível é você gravar em casa hoje em dia? Tipo, assim, Super. vários hits gravados em casa hoje em dia. Eu ia falar também do Rado Oji, que basicamente foi gravado no quarto do Nave, que é o produtor do disco, né? Sim. E aí é engraçado ter um vídeo que, tipo, pra gravar a voz, ele meio que entra dentro de um guarda-roupa pra, tipo, não ecoar a voz, assim. Tem todo um tratamento que é feito à base de um A cobertor, Papisa, sabe? né? A Papisa É. fez isso também, quando ela gravou. Eu ia falar, na isso é uma casa coisa dela. muito comum, é esses improvisos de você tentar, tipo... Aí vem as forrar com caixa de ovo, É. ou se cobrir embaixo de cobertor, que daí a galera posta vídeo tudo suada, porque tava, tipo, a meia hora registrando uma voz embaixo de um cobertor grosso pra, tipo, abafar o som, ficar perfeito, sabe? A Porque a Papisa parte sempre do- posta, ela faz uns quartinhos de lençol, assim, sei lá, nem lembro agora o que é, mas é muito engraçado. Porque, tipo assim, a guitarra, o sintetizador vai direto pro computador, então, tipo, não pega exatamente a interferência, né? Dá pra você dar aquela falseada. Mas, tipo, a voz não tem como, tipo, vai vazar alguma coisa aqui e ali. Verdade. Gente, só umas perguntinhas aqui. Vocês consideram esses discos grandes, tipo Radiohead, o Rolling Stones, Nine Inch Nails, como obras de fato caseiras? Cara, eu acho que não. Tipo. Eu acho que não também. Caseiro, eu acho. Sei lá, eu acho que eu diria que um Mac DeMarco é caseiro, assim, sabe? Mas umas bandas que já tem um know-how maior, assim, será? Essas eram os primeiros trabalhos? Eu não lembro. Não, agora. não. Não, nem Mas é que Não. aí a gente entra numa discussão, sei lá, tipo um Wasting Light, que foi de fato feito na casa dos Foo Fighters lá, do Dave Grohl. É verdade. Tipo, é diferente? O Sabe? cara deve ter um estúdio Mas é que ele- melhor do que o Electric É. Lady na casa dele, Isso tá que eu ia ligado? falar, Daí tem um não é, puta tá ligado? aparato. Eles têm. É que pra mim isso parece muito mais um barateamento no método de produção do disco, de tipo assim, gente, esse é um disco que a gente vai precisar de muitas horas de estúdio até alcançar o ponto ideal que a Exato. gente precisa. Então vamos alugar logo Você tem uma razão. casa, se trancar e levar, tipo, do Levar que ficar de tudo. fato dentro de um estúdio onde a hora de gravação é altíssima, sabe? Não, e a galera às vezes tem um cara lá pra captar, sabe? Tipo, uma Não, pessoa mas, ó, que ó. minimamente manja. Isso faz toda a Sim. diferença também. Lembrei de uma Não é o músico Tom York dando play ali, Não, tipo, tô é. gravando, sabe? Dá play e sai Então. correndo pra banda Não gravar é a gente voz. aqui gravando e bate palma pra registrar o áudio. Não é. Eu lembrei de um fato agora. O Shame. É. Eles estão gravando o segundo álbum. Eles foram gravar, tipo, numa casa. Só que é um estúdio maravilhoso É, não no é interior, tipo,
sei lá, do lado de Paris, assim, tá ligado? Sim. Nossa. E o Tom Ford que tá produzindo, entendeu? Então, pra mim, não é Eita. um álbum caseiro. É não uma um casa caseiro, é uma casa. que tem um Transformada num estúdio, estúdio. saca? Tipo… Eu acho que o que a gente vai ter agora, pros próximos meses, são muitos trabalhos gravados em casa por conta do coronavírus. Então, Vai, Eu com digo certeza. isso, tipo, não só no Brasil, no mundo inteiro a gente vai ter Sim. muito artista produzindo, tipo, caseirão mesmo e entregando discos inteiros que foram Sim. produzidos nesse intervalo. sim. Que são, tipo, meses de isolamento, Vai sabe? ser interessante. É, mas eu acho que é mais uma vibe Clyro, sabe assim? Tipo, Sim. não esse álbum É. dela de estreia, mas as mixtapes, enfim. Tipo um Toremoa antes. da vida. É, Aquele caseirinho gostoso. Eu amo. Bolo eu caseiro. amo essa estética. Tem algum trabalho desses que vocês gostam muito? Porque, tipo, às vezes não tá na lista, mas que vocês falam, putz, esse é um disquinho caseiro que eu amo ouvir. Meu, tem aquela. Eu sempre falo, né, dos Sales, que eu, se eu não me engano, é caseiro, que eu amo ouvir, eu ouço muito. de quem, Nossa, a amigo? voz dessa mina é Sales. maravilhosa. Sales. Ah, sabe? Sales, aham. É maravilhoso, é muito Mamilos. feios. É maravilhoso, eu ouço muito. E deixa eu pensar. Essas coisinhas assim, lo-fizinho, né? É tudo na minha vida. É tudo. Sim. Pra mim, a Bon Iver, acho que é um desses discos da safra, discos produzidos em casa. É, tipo, o meu preferido, assim. O Blood Orange não tem coisa em casa também? Nossa, praticamente. Eu acho que ele só pega as vozes em estúdio. E- Ele pega. Como ele usa muito piano, eu acho que ele usa uns pianão em estúdio também, assim. Ah. E se eu não me Mas- engano, os primeiros do Tyler, the Creator também. Ah, Tudo com caseirão. certeza. Tudo produção caseira. Ah, o próprio Frank Ocean tem várias coisas que, tipo, ele grava em casa com um produtor X e depois dá uma leve encorpada em estúdio, mas nada demais, assim. Ah, eu fico com as coisas eletrônicas, assim, tipo Boards of Canada, Aphex Twin, demais. Forte. Eu acho que o Untrue do Burial, pra mim, assim, é perfeito. Ele é um disco todo feito dentro de casa com um computador fuleiraço e virou um clássico da música Maravilhoso. eletrônica britânica. Então, assim, essas coisas… Porque, tipo, é engraçado você pensar que, tipo, é uma música feita dentro de casa, mas que ela é pra ser tocada fora, sabe? Muitas vezes pra convidar as Pista, pessoas a dançar, é. sabe? É, pra Aham. tocar na pista, um bagulho feito em É, casa. Isso é muito louco. No louco. muito isolamento, maluco assim. mesmo. É muito legal pensar nisso, desse contraste de uma coisa e outra. Ah, e a Edi, essa galera também do eletrônico hoje, tudo em casa também. Ela Tudo já tem até caseirão, vídeo né? caseiro. Ah, Eu amo ela. mas os até videozinhos a- Ela é dela. maravilhosa. Mas até a maravilhosa da Peggy Gou é que ela tem meio que É. um estúdiozinho em casa, tipo, mas ela tá sempre fazendo, assim, tipo, até as vozes ela faz. A Edi já mostrou, ela tem tipo um gravador externo, assim, que tem tipo um cartão de memória, ela grava as vozes e daí ela só coloca assim no computador dela, tipo… Caralho. É muito da hora. Sujaço, é. Porque, tipo, é uma música tecnicamente simples de fazer, porque, assim, um sintetizador e tem a bateria eletrônica, a batida eletrônica que tá, tipo, no computador. Então, tipo, não tem É. tipo, alguém tocando aqui, saca? Não tem Então, erro. tipo, é muito mais fácil de fazer. É, mas só porque é simples de fazer não quer dizer que seja fácil produzir, né? Ah, É, não. exatamente, é isso. Verdade. Era com nesse certeza. sentido que eu queria dizer, Sim, tipo, é sim, mais é só- acessível, entendeu? Levantando a Evitando questão. mal entendidos. Ainda mais difícil, porque você tá fazendo sozinho, né, menina? Sim. Tipo, não Exato. tem ninguém pra, sei lá, opinar ou co-produzir. Não todas essas situações, mas uma Ed da vida, ela senta lá, assim, ela precisa querer estar produtiva, assim, pra fazer. Porque senão, sei lá, eu fico vendo Netflix. Boa. Encerramos aqui, então? Encerramos. Chamos. Manda pra gente qual que é o seu disco caseiro favorito, algum que a gente esqueceu, algum que a gente errou, que a gente falou, não, esse disco não é caseiro, ele foi todo produzido em estúdio e vocês erraram, que a gente corrige na próxima edição do programa, certinho? Boa. Vamos pro próximo bloco do programa, Sim, Não bora. Paro de Ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Elô, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá dicas, recomendações de coisas que a gente não para de ouvir, mas são dicas recentes. E o que você não para de ouvir? Eu mesma? Você não vai fazer piadinha comigo? Morceguinha. Nossa! Meu, essa semana de Coronga, eu não ouvi muitas coisas novas, mas eu estou animada para o disco novo da Girlpool. Elas lançaram um single. Ai, muito bom. Muito É bom. muito legal. Eu fiquei, assim, até impressionada. Achei diferentinho, É assim. bem diferente.
Só eu que não Gótico. ouvi. Legal, só eu não ouvi. É um pouco gótico. Eita. gostei. Coloquei numa playlist assim, eu falei, é isso mesmo? Mas assim, foi isso mesmo. E daí lançou o disco do Porsches, mas eu não gostei. Então não tá nas minhas recomendações. Eu vou resenhar ele amanhã e eu também não gostei. Eu acho que, tipo, tem músicas Gente, não boas. faz isso, porque eu ainda não ouvi, eu tô com muita esperança. Não, tem músicas boas, só que, tipo assim, parece que é a mesma coisa que ele fez no disco anterior, só que de um jeito mais, tipo, né. Ai, eu tava tão animada. Eu tava recomendei animada, muito aqui hein? Os singles antes. são bons, os Os singles, singles são bem bons. Sim. Os singles são as únicas boas do disco, Putz, são sei, singles. sei. Ele se Não, eu repete ficava muito ouvindo ali. no carro, eu ficava mudando, toda hora mudando. Meu, uma puta Isso bad. isso é bem triste. Puta que Nossa. saco. Então, assim, não recomendo, mas vale ouvir, assim. Só pra não ouvir de Se novo. quiser ficar na bad, ouve aí. Elu, a única ouvinte de Porsches, não recomenda Porsches. Não recomendo. Vai ter 0 Ah. audições. E você, tristeza. Isa? O que você não para de ouvir? Então, gente, nesse retiro espiritual aqui de Corona, eu não tô ouvindo também muita coisa nova. Não sei, eu tô meio afetada musicalmente falando. Não estou conseguindo ouvir muitas coisas novas. Acho que pelo momento aqui. Mas nosso querido amigo Fernando Dota me mandou uma pérola chamada Eddie, que é uma banda de um cara, e aí eu resolvi até falar porque foi coincidência, ele é super bedroom pop, ele faz tudo, é aquela bandinha de um ser humano só que daí chama Aham. outros pra tocarem junto. O nome do álbum é Eclipse, a capa é bem bonita. São aqueles álbumzinhos que passam meio despercebido assim, mas daqui acho que uns meses o pessoal vai achar legal. Eu achei bem gostoso. Vibezinha bem chill, assim, sabe? Bem gatinho também. Bem gatinho. Aí, Heloísa, obrigada por me ajudar nessa, hein? Credo, gente. Não, pelo amor de Deus. Ah lá vai o Kleber. Ele só é um Ai. menininho branco. Ele é um menininho, Nossa. um menininho bonitinho que fica Não tocando gostou, guitarra em Kleber? casa. Não, ele parece que tem, tipo, queijinho. Ah lá, obrigada. Então é isso. Ele é de Richmond, na Virgínia. O nome dele é Adam Watkins. E eu achei bem gostoso, assim, sabe? Tipo, eu ouvi 2 vezes, o que já foi uma vitória aqui. Porque eu realmente não ouvi nada Tá mesmo. difícil, Tipo, né? eu não ouvi no nada. Relacionados tá aquela disc que você gosta. Eu amo Você ouviu o disco mas deles? mas não tem nada a ver. Ouvi, do disco eu ouvi. Que saiu já tem, acho que umas 2, né? Semanas? 2? Sim, 3, O disco eu gostei, achei ele bem legal. Mas qual que é o som do Ed? Então, do Ed eu acho que é mais pra Sufjan Stevens misturado com os Mark DeMarcos Ó, da vida. Caralho, Sabe assim? interessante. Sabe? baixei pra ouvir aqui. Não, sabe assim? Tipo, Responsa, é uma hein? coisa meio bedroom ali, sei lá, guitarra em casa, só que tem uma voz bonita. A voz do menino às vezes me lembrou umas linhas assim, tipo, que o Sufjan faz, mas não sei, pode ser que vocês não achem. É que Boa. em mim bateu. E a Baixei pra musiquinha. ouvir. Acho que você vai gostar, amigo. E a musiquinha que eu indico é a Planted, que é a 2. Achei bem fofo. bom. Obrigada, Fernando Dota, pela dica. Boa. E você, Nick? Bom, minha dica dessa semana vai pra uma banda brasileira que chama Vroom. Sei. Ah, do é bem cara legal. do Garotas Suecas, né? Isso, e é toda uma galera É bem que legal. toca em várias outras bandas, assim. Eles É lançaram... jazz, não é? É um jazz, Jazz funk. fusion muito bom. Esse novo disco deles chama Tony Brisa, é o segundo deles. Sei lá, é tipo uma junção de Miles Davis com James Brown, com coisas muito loucas, é tipo fusion, então é meio moderno, mas ao mesmo tempo tem coisas que remetem a coisas mais antigas. Acho que é bom pra quem gosta de Bad Bad Not Good, pra quem gosta de Kamasi Legal. Washington, talvez. Boa, Legal. boa, amigo, boa. O disco deve ter, tipo, quase uns 40 minutos. É bem easy listening, assim, apesar de jazz fusion. Então, é bem interessante. Boa. E você, Klebs? O que eu não paro de ouvir é o disco novo do The Weeknd, After Hours. Ai, quero porque ouvir. tá muito bom Que mesmo. legal.
Eu acho que esse é o melhor trabalho dele desde que ele terminou a trilogia lá. Eu acho que era o tipo de disco que eu esperava que ele lançasse, porque ele é um disco comercial, sim, só que ele preserva muito da essência dele. Ele é total inspirado pelos anos 80, então ele tem muito de Prince, tem muito de Michael Jackson, mas principalmente ele tem muito de, tipo, da trilha sonora do Blade Runner e de outros clássicos de ficção científica, desse synth pop da época, assim. Tanto que ele lançou, além do disco, ele lançou a versão de Deluxe, que tem junto remixes do Chromatics, Onitrix Point Never e The Blaze. Então, tipo assim, é meio que um complemento a essa atmosfera, tipo, oitentista do disco, assim. Eu achei muito bom, esteticamente é muito bom. Foi lançado no dia do meu aniversário, então foi tipo um presentaço. Eu fiquei muito feliz com o retorno do Menino Abel com esse disco. Boa. Outra coisa também muito boa que saiu é o EP Grat Trevas da AIE, da Larissa Conforto. Eu quero ouvir também. Tá muito bom. Tipo assim, eu já tinha gostado dos singles, eu gostei ainda mais das outras músicas que acompanham o single. Então, tipo, eu achei bem divertido, não. Achei bem produzido, uma entrega dela, assim, bastante forte. Acho que pra quem gostou dos outros singles, vai gostar muito desse material que ela apresenta ao longo do EP. E também saiu uma musiquinha muito gostosa chamada Mais Gostoso Lento, que é da Luê. A Luê é uma cantora pop paraense e ela faz aqui um misto de trap e música paraense, uma coisa, um trapzinho tropical. É bem gostosinho, bem tipo, é bem legal, tipo, tem uma musiquinha Sandro, meio... né? Com participação do Sandro, então, tipo assim, tá bem gostoso de ouvir, assim, tipo, uma musiquinha que você ouve uma vez e fica reverberando na sua cabeça. Ai, boa. Vamos pro próximo bloco? Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Chegamos aqui no nosso terceiro e último bloco. O Você Precisa Ouvir Isso. Quem que eu vou chamar? Quem é o meu brother que eu vou chamar agora? Nick. Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas que não precisam ser exatamente novas de coisas relacionadas ao mundo musical. Boa, meu amigo. Elosita, o que você indica aí pra essa moçada? Gente, nesses momentos de isolação e desespero, eu voltei a ouvir as coisas que me dão paz, né? Que eu fico sossegada. Acho que, assim, talvez é uma dica que eu já dei, sei lá, foda-se. Eu estou ouvindo... Lobão. Quê? Que é Lobão, rap de direita. Ai, gente. Não, eu estou ouvindo a minha princesa, a diva maior, a Marisa Monte, no caso. Amo. Linda. Tava ouvindo semana passada. Nossa, tô ouvindo Eu ouvi demais hoje a Segue o Marisa. Seco, porque eu amo. Não, segue o seco, menina. Não dá. Eu ouvi hoje também. Espero Não que tenha dá. sido na mesma hora pra gente estar, assim, juntas. Juntas. Enfim, eu já recomendei alguns dela. Então eu vou recomendar um que eu nunca recomendei, que é o Mais, de 1991. Eu amo esse Que disco. é Eu tenho o vinil tudo. aqui. Que é tudo. Vários hits. Eu já recomendei o Barulhinho Bom, que é o live, e que tem vários hits que estão no Mais. Então, assim, estamos em casa. Beija Eu, Ainda Lembro. Fê. Volte para o Celular. Eu Não Sou da Sua Rua. E a minha música favorita, Diariamente, que é assim. Amo! Ai, gente, dá uma paz de espírito. Então, assim, é você rindo de mim, Isadora. Porque eu amo, faz muito sentido. Faz muito sentido. Então é o que eu estou ouvindo aqui. Tô no interior, só ouço Marisa Monte. É isso. A minha Então, favorita é Ainda Lembro, por conta do Ainda feat Lembro. com Ed Mota. É muito verdade. bom. a voz Eu dele. gosto muito de Borboleta, eu acho fofinha. Lindo. Ele é um disco muito gostoso de ouvir. Tá bom, eu vou ouvir. Tá bom. Não, tá é um bom, disco eu vou muito ouvir. gostoso de ouvir. É tipo 100% brasileiro, assim, da maneira mais pura possível, sabe? Só dar um contexto, esse é o primeiro trabalho de estúdio da Marisa, porque ela tinha Verdade. lançado em 88 ou 89, deixa eu ver. 89, o MM. 89, o MM, que era um espetáculo na TV Manchete, e daí esse tecnicamente é o primeiro álbum de estúdio da carreira dela, né? Não, e vem com tudo. Tipo, eu nem gosto tanto do MM, assim, sabe? Uhum. E eu acho que tem muito cover de uns jeitos, tipo, um jeito que eu não gosto tanto de cover, assim, que ela canta muito parecido, assim, sabe? Aham. Com as pessoas que ela tá fazendo cover. Daí não gosto tanto, mas assim, o Mais realmente lacraste. Boa. Muito bom. E você, amigo Kleber? Eu separei diquinhas legais.
de coisas que eu assisti e ouvi nos últimos dias. A primeira coisa é o Sturgill Simpson Presents Sound and Fury, que tem na Netflix, que é o último trabalho de estúdio do Sturgill O Simpson. Simpson, que demais. E tem na Netflix, ele é um clipe de 40 minutos, então ele é um anime, é uma animação, só que dele mescla técnicas bem diferentes. Então tem, tipo, desde pessoas reais até coisas em 3D, até animação pura e simples. É 40 minutos, assim, de, tipo, puro delírio, mega psicodélico, muito louco e com a música dele de fundo tocando. Que legal. Também na Netflix, comecei a assistir um desenho chinês chamado Scissor 7, que é bem divertidinho. É um desenho de um menino que quer ser um assassino, só que no fim das contas ele é uma pessoa boa. E, tipo, é divertido. Tipo, ele tem as missõezinhas dele, ele tem que matar algumas pessoas, só que no fim das contas ele acaba não matando ninguém. E, tipo, ele tá sempre quebrado por conta Bonitinho. disso. E a trilha sonora é muito bonita, assim. Então tem uns temas meio orientais, mas tem um pouco de música pop de um jeito muito caricato, assim, muito legalzinho. Na semana passada, o Iberê recomendou o Song Exploder, que é um podcast maravilhoso. E aí, assim, eu voltei pra ouvir nos últimos dias, porque não tinha nada pra fazer. E eu me deparei com dois que eu gosto muito, que eu já tinha ouvido, que eu voltei e falei, nossa, que curioso. Um é de uma mulher e o outro é de um homem, e eu achei muito curioso o aspecto de produção dos dois. Porque as mulheres, elas têm a Elo já comentou várias vezes sobre isso, que tudo que a mulher faz tem um envolvimento emocional por trás daquilo. Tipo, não é puramente a técnica, tem um motivo pra isso acontecer. Enquanto dos caras é, tipo, muito técnico, é muito na parceria. Tipo, brother, veja aí o que eu tô fazendo, dá teus pitacos, sabe? Tem, tipo, dois jeitos muito curiosos de se fazer música. Então eu queria que vocês ouvissem o do Caribo, quando ele fala sobre o Home, e como ela é uma música sentimental, mas de um jeito que ela se permite dialogar com outros artistas. E o da Robin com Honey, o quanto ela tem toda uma carga pessoal legal. no processo Amei de composição as da duas. música. Então, assim, é legal ver essas separações entre, tipo, como um homem trabalha, como uma mulher trabalha, e, na verdade, como cada indivíduo trabalha suas composições, sabe? Então, achei bem interessante, pelo menos, esses dois, pra dar essa visão, essa dualidade no processo de composição. Muito bom, gostei. Amigo, Nick. Semana passada a gente falou sobre o City Pop no programa. E aí acho que o Google me ouviu e sugeriu pra mim coisas sobre City Pop no YouTube. E aí eu cheguei num canal que chama My Analog Journal. Não sei se vocês conhecem. Não. Eu acho que conheço. É basicamente, tipo... É uma coisa bem simples, na real. É um cara... Acho que ele é inglês, se eu não me engano. É o que sobe música? E na verdade ele tem uma coleção de discos bizarramente grande. Aí ele faz umas, tipo... É bem esse, já ele vi, fica sim. tocando ao vivo várias coisas. Aí tem, tipo, coleção sobre Bollywood Grooves, Italian Rhythms, Rare Japanese Records. Assim, tem umas coisas muito... Tem coisa brasileira também. Tem coisa brasileira, tem umas coisas muito específicas. E é muito bom, assim, tipo... É uma coleção de coisas que, sei lá... Eu não procurei, não tive tempo de ir atrás ainda. Mas acho que você não vai encontrar em outros lugares, sabe? Tipo, é uma Bem coleção específico. bem foda. E tem de tudo, então... O que você tiver na vibe de ouvir. E é bom que o vídeo é basicamente uma câmera em cima, focando ele tocando. Então, tanto faz. Você pode fazer qualquer outra coisa, tipo, trabalhar e colocar essa mixinha e vai fazer suas coisas. Então, puta, é muito bom, velho. Muito bom, amigo. E você, Isa? Quais são suas diquinhas nesses dias de isolamento? Então, gente, eu meio que entrei num vórtice de ouvir coisas também confortáveis, assim, sabe? Delicious. Você... Carinho, assim, lembrar, saudades. E eu acabei voltando a ouvir Bombay Bicycle Club. E aí eu entrei no So Long, See You Tomorrow, que é o quarto álbum, que tipo, na época... É o meu favorito deles. Então, na época eu não ouvi tanto, porque eu tava, em 2014, tava ouvindo outras coisas, assim, sabe? Tipo, meio que naquela de sei lá, as bandas que eu cresci ouvindo, eu meio que deixei um pouco.
Eu ouvi o álbum na época, mas não... Na época eu não curti tanto também. Exato, não bateu tanto. Mas agora... Foi o disco que eu não... Eu era o contrário. você eu não descobriu com dos esse? Anteriores. Tá. Não, eu não gostei dos anteriores, mas gostei muito desse. Então, meio que você descobriu a banda, assim, tipo, gostou da banda com esse. Legal. Não, então, e daí é muito bom, muito bom. É o quarto álbum. Esse álbum, eles estão mais maduros. É muito bizarro, porque, tipo, quando eles lançaram o primeiro álbum quando eles tinham 18 anos, assim, tipo, eles têm 30 anos esse ano, sabe? E eles têm 5 álbuns e eles já pararam por 4 anos. Tipo, é muito louco. Eles lançaram, tipo, 3 álbuns em seguida, um em cada ano. E aí, o So Long See You Tomorrow, ele foi, tipo, aclamado, assim. Na época que saiu, foi indicado a Mercury Prize. Ganhou The Ivories, que é uma premiação britânica muito importante, principalmente pra escrita, assim, tipo, letra, sabe? Super, super importante. E eles ganharam com esse álbum, tipo, o melhor álbum do ano. E é a primeira vez que, tipo, o Jack Stedman, que é o vocalista que basicamente escreve todas as músicas, ele é o produtor, tipo, cabeça, assim, do álbum. E é muito legal porque tem muita referência de música indiana, porque ele foi fazer uma viagem e voltou inspirado pra escrever. Tem um pouquinho, tipo, de, sei lá, música espanhola, sabe? Dá pra sentir que é um pouco mais world music nesse Tem sentido. umas guitarras, assim, bem de música africana mesmo. Exato, ali. Nigeriana, tipo Fela Kuti, ele ouviu muita coisa do gênero. Sim, exato. E também começam a usar mais sample, tipo, que eles... No A Different Kind of Fix, que é o anterior, eles começam a usar sample, mas esse, tipo, é basicamente de sample, assim. E é muito legal. É muito legal quando você redescobre um álbum que na época você não curtiu tanto e daí meio que dá o clique, assim. Então, Boa. So Long See You Tomorrow. E eu ouvi, agora eu não lembro onde que eu achei isso. Deixa eu só fazer um parênteses nessa, uma subdica, que é o Jack Fala, Stedman indo pra produção com o projeto Mr. Jukes. Mr. Jukes é muito legal. Puta que pariu, é muito bom. É muito legal. Ele é muito tipo, bom, indo cara. Full música eletrônica. E aí, sei lá, tem tipo soul, tem jazz, tem coisa pra cacete Exato. no meio. Tem uma das Exato. últimas músicas que o Charles Bradley gravou em vida. Exato. É muito legal, cara. Esse É muito disco é legal maravilhoso. mesmo. Boa, Nick. Boa fazer o gancho aí. E pra fechar, eu não sei onde eu achei isso rolando em Twitter, sei lá, Facebook. Saiu um mix que o Totally Enormous Extinct Dinosaurs fez. Tipo, um club mix, assim, tipo, pega, faz como se fosse um set, né? Para a quarentena. E é boa, é bem animado, assim. É pra colocar sexta-feira antes de entrar no house party com os amigos e ficar bebendo vinho e tirando foto e colocando no Instagram. É Boa. isso. Arrasaste. Fechamos. Recadinho? Comentário do Lucas GCR_, queridíssimo, que deu presentinhos pra gente. Fofo. Referente à última edição do programa, Todo Mundo Ama, Eu Odeio. Finalmente achei alguém com a mesma opinião sobre Lady Gaga. Comentário do Bruno Fernandes. Não o Bruno Fernandes, nosso Paquito. O outro. Ele falou: eu escutei o episódio imaginando as reações que a Isa teria ouvindo as opiniões de vocês. Pelo bem da saúde, foi bom que ela não participou. É isso. Eu me preservei. Comentário do Denis Garcia. Sensacional o episódio Todo Mundo Ama, Eu Odeio. Sugiro aqui a pauta. Todo mundo odeia, eu amo. Vai ser engraçado. Olha, essa é boa. Essa é boa. Abraços Essa é boa. sempre na audiência. Ó, tem comentários aqui no Instagram. Achei bem engraçado. O Ravish Mented, né, que é o nosso amigo que sempre comenta, colocou: acabei de ouvir o episódio e me veio a dúvida. Do que o Iberê gosta, afinal? Assim, ó, eu vi algumas pessoas perguntando sobre isso. O Iberê é como aquele vô seu, sabe? Ele faz comentários racistas, misóginos, preconceituosos. Você não precisa corrigir. Você só tem que esperar, porque o tempo vai se encarregar de levar essa alma embora. Olha o Deixa Kleber. morrer, não tem o que fazer. Levar essa alma embora, Bad. Olha as coisas que ele fala. Aí, agora eu não sei o nome deste arroba.
OCC falou? Acho que é isso. OCC Flow, não sei. Ou CC Flow, eu acho. É. Ou CC Flow. Tá. Entendeu? Acho que é. Ele comentou aqui, né? Que é meio que a nossa pergunta, né? Amo, odeio, como é que é, moçada? Ele falou, super combo, se pudesse tornava ilegal. daí ele falou, acho real estate entediante, não gostei, ei. Aí falou, o terno irritante, mas nada nível super combo, PQP. Qual que é a Super Combo? Me ajuda a lembrar. Eu não sei nenhuma música, Não é mas dessas que... bandas mas- que tem no The Voice? Não, super combo não. Acho que Eu não é acho do que eles The Voice, participaram não. de um rolê desses. Ah, tipo, do Globo Superstar. Bandas, assim. Superstar. Eu acho que eles Superstar. participaram de alguma dessas Participou, coisas. acho que do Superstar. Ah, não sabia. A guitarrista é a que era do... Puta, vou esquecer agora. A Siang. Nossa, Kleber! Nossa, Kleber! Não é, mas eu não enfim. posso falar muito que eu ouvi o Super Combo quando eu era jovem. Não, na Fez real, bastante sucesso. fez muito sucesso. Não, é que na real eu não sei o nome de nenhuma música pra falar aqui agora, mas... Enfim, o OCC Flow que não gosta. É ele. Tem É que ele. respeitar Aí- o ódio dos outros, tá tudo bem. Exato, então, tá tudo bem. Aí tem aqui o Júlio Kasmarek. Concordei com o Iberê em tudo, até ele falar da Robin. Ah, falou do Cristal. Ele falou lá. da Robin. Spoiler. É que o escroto. Iberê, ele fica incomodado com o fato de que, tipo, algumas cantoras pop podem ser um pouquinho melhores do que as outras, porque ele acha que é tudo pop igual. Ele entendeu? Ai. ele nivela por baixo, ele entendeu? acha que Sabe? é tudo igual. E, tipo, Ai, eu não, sei nem. a Robin eu nem ouvi levou, tipo, ainda esse 8 anos pra episódio fazer um e disco. Ai, vocês amigo querem ouvir Iberê. porque eu vou passar raiva. A gente tem também alguns recadinhos no Twitter, @TheRealAlex, com o menor nick de Twitter, que é o Apoc Alice. Ele mandou: eu ouvindo o Kleber chocado porque o Nick odeia Belen Sebastian depois do Kleber ter falado que odeia Lady Gaga. E aí tem um emoji do Get Her Jade. Maravilhoso. Eu amo! O Reginaldo Divino falou: Los Hermanos, não entendo e talvez nunca entendo o hype. Nossa. Ei. A gente já fez um programa falando sobre isso e explicamos um pouco do hype, eu acho. Sim. Nossa, Tem também um verdade. comentário aqui do Gabriel Rodrigues. Ele falou: não diria odiar, mas não consigo gostar da Taylor Swift. Tá tudo Tô bem. nesse time aí. Tudo bem. Eu gosto, mas tá tudo bem. De algumas coisas. É. Começo de carreira eu amo, eu ouço até hoje. Eu também não queria Pronto, falar. falei, pronto, falei. Pronto, joguei. É isso? É isso, moçada. Tem recadinhos? Não, porque tá tudo cancelado. Meu recadinho pra vocês é: fiquem em casa, carai. É verdade. É isso. E vamos todo Lava a mundo mão, jantar. lava o pinto e Eca. se proteja. Isso tem que fazer sempre. Exato. Então é isso, gente. Essa é a primeira edição que a gente grava em casa, os 4. Vamos ver, espero que dê tudo certo. Muito obrigado aos nossos padrinhos, porque sem eles esse programa não teria acontecido. Então, se você quer que as outras edições do programa continuem saindo, continue apoiando o nosso podcast no padrim.com.br/podcastvfsm ou no picpay.com.br/podcastvfsm. Sabe quanto? R$5. $1 Ainda por continua mês. $1, gente. Vocês $1. acreditam? Agora deve dar uns 90 cents, se pá. É isso, sabe? Ficou mais barato. Ficou mais barato pra você que é de fora. Fora isso, toda semana tem o quê? Programinhas novos. Tem programa do Nick. Eu já gravei, eu acho que uns 2 que estão prontos. E esse final de semana eu devo gravar mais um ainda. Olha ele, a Nossa, que máquina. produtiva, eu preciso tô gravar. inspirada. Eu também. Ei. Então é isso. Nosso próximo Desliga o Som também já está gravado. Ah, é verdade. Tem mais um programa. Nossa, tem muitos programas entrando, então. E tem playlist exclusiva É verdade. de nossos convidados lá no grupo fechado no Facebook. Que saiu Boa. ontem pros padrinhos e vai sair na semana que vem pra todo mundo. Boa. Boa. Então é isso. Eu sou o @KleberFac no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, mesmo com coronavírus. E o Miojo Indie no Twitter. Eu sou Elo Cleaver no Instagram e no Twitter. E @revista Balaclava, segue por lá. A gente tá soltando alguns conteúdos legais nessa época de quarem. Boa. Eu sou @Almeida
Dora no Insta, @AlmeidaDora _ no Twitter. E a gente sempre tá colocando alguma coisinha interessante por lá, moçada. Boa. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Quero fazer um convite também para vocês ouvirem outro podcast, que é o Mono, do Monkey Buzz. A gente tá produzindo, apesar do Coronga, a nossa segunda temporada. A primeira já tá toda lá em qualquer outra rede. Tem bastante gente legal, é um programa de entrevista. E é isso aí. É isso. Então é isso. Muito Tudo, obrigado gente. pela sua audiência. Se cuidem, lavem a mão, se protegem e não saiam de casa. É Até isso. a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Beijo. Beijo! Esse podcast foi editado por Nick Silva.